Bem-vindos ao canal da Simples Forma e hoje eu quero mostrar para vocês como é que com Master Properties a gente consegue editar uma composição sem realmente editar as layers que estão dentro, né, de cada composição. Bem, supondo que eu tenha uma animação que eu queira usar mais de uma vez dentro de um projeto, mas que eu preciso fazer algumas alterações nela, por exemplo. Eu tenho essa animação aqui acontecendo, que ele tem o texto, ele tem, né, a animação das bolinhas, do retângulo e tudo mais. E eu quero aproveitar essa animação, esse formato, para poder utilizar nesse quadro aqui, nessa cena, em que eu tenho o computador aparecendo. Mas ele está bem lavado, ele está meio esbranquiçado. E aí, usar dessa maneira aqui, com esse quadradinho branco e tudo mais, não vai dar muito certo. Mas, ainda assim, eu quero aproveitar esse texto. Então, o que eu faço? Eu vou criar uma pré-composição com o texto, as bolinhas e o retângulo. Pré-compose. Eu vou dar o nome de título. E vou selecionar essa segunda opção aqui, que ele leva, né, toda essa animação, todas essas animações de cada camada para dentro dessa composição que a gente está criando. E agora eu tenho uma composição chamada título. Clicando 2 vezes, a gente entra dentro dessa composição, onde tem essas camadas. E agora, se eu vim para a minha composição 2, onde eu tenho o computador, e arrastar esse título para cá, eu vou ter exatamente essa animação acontecendo aqui nessa segunda composição. Só que eu quero trocar a cor desse retângulo e do azulzinho também, que ficou meio apagado. Então, se eu clicar 2 vezes, eu vou entrar dentro dessa composição e eu consigo até mudar a cor, né, do retângulo, das bolinhas e tal. Eu vou botar esse amarelo aqui. E aí, indo aqui em composição, agora eu tô com amarelo, gostei um pouco mais, só que aqui ele também fica amarelo. E aqui eu queria que fosse branco. Então, o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl Z para ele voltar a ficar branquinho. E dentro dessa composição do título, eu vou vir em Window, Essential Graphics, e vai abrir essa nova janela. Então, eu venho aqui em Master e seleciono o título, que é essa composição que a gente quer, e clico em Solo Supported Properties. O que acontece? Agora eu tenho aqui visível para mim todas as propriedades que eu consigo alterar, né, dentro dessa composição. O que eu vou querer alterar dessa composição? Vou querer alterar a cor da bolinha. Então eu vou vir aqui e arrastar. Vou achar ela aqui. Vou vir aqui e arrastar. Bolinha 1, eu também vou querer mudar a cor do retângulo. Eu venho aqui, escrevo retângulo. E o que mais que eu quero é editar o texto. Eu posso vir aqui também em Source e escrever, né, qual é a propriedade que eu quero, que é a Source Text, e adicionar aqui. E, feito isso, agora se eu voltar na minha segunda composição, além de Transform, né, eu tenho essa opção aqui de Master Properties. E agora, eu consigo vir aqui e editar, por exemplo, a cor das bolinhas. Vou vir aqui e vou selecionar várias cores. Vou editar a cor do retângulo, vou deixar esse vermelho. Já o texto eu não consigo editar aqui diretamente. Se eu clicar nele e clicar aqui, se eu, né, selecionar a camada e clicar aqui no título, eu entro dentro da composição de título e não é isso que a gente quer. Então, eu vou clicar aqui em Source Text, com o botão direito do mouse, Edit Value, e aí eu vou escrever Simples Forma Tutoriais. Um Enter para, né, ficar com esse parágrafo, como a gente já tem aqui. E agora sim a gente tem o texto editado. Mas a animação se mantém a mesma. E agora, vindo na primeira composição, o texto ele continua, né, o título ele continua sem modificação. Então a gente tem os dois textos, né, as duas animações acontecendo, e a gente conseguiu
modificar todos esses parâmetros com muito mais facilidade, sem precisar ficar duplicando ou refazendo toda a animação. O que mais tem aqui? Esses botõezinhos daqui. Eles servem para a gente adicionar como padrão algumas dessas propriedades. Por exemplo, eu quero que a cor agora do retângulo principal, né, esse retângulo que vai estar aqui dentro da composição de título, seja vermelho. Então, eu vou em Push, e agora, voltando para a composição de título, ele está vermelho. Porque dessa maneira, a gente torna essa modificação que a gente fez aqui fora a propriedade padrão. Outra coisa também, esse foi o botão do Push, né, o botão com a setinha para cima. Se for o botão com a setinha de saída, o que acontece? A gente clicando nele, a gente volta para a propriedade padrão que está dentro da composição de título. Mas aqui, eu tinha criado essa pré-composição dentro da primeira composição e tudo mais, só que ainda assim isso aqui é uma composição independente, essa composição de título. Então, se eu vier aqui mesmo nessa primeira composição e alterar esses parâmetros, né, eu vou botar um azul bem mais escuro aqui na bolinha, para ele ficar com esse degradê. Ainda assim, a composição padrão do título, né, essa composição principal, ela não é modificada, porque a gente está mexendo aqui na opção de Master Properties, ok? Bem, é isso. Espero que isso consiga ajudar vocês de alguma forma, porque, olha, teria me poupado bastante trabalho se eu soubesse disso antes. Comente, curta e compartilhe, ok? E se inscreve no canal que a gente tem vídeo novo todos os dias. Por hoje é só e amanhã a gente volta com mais. Tchau!